Oi, gente, trouxe aqui mais 2 modelinhos de absorventes para explicar para vocês como que eu fiz eles, tá? Foram feitos com moletom reutilizado de roupas velhas. Então, este aqui vai ficar difícil de eu passar para vocês assim, custo, né? Porque o custo é mínimo. São roupas que você tem aí, né, que pelo menos a gente tinha aqui, que não tinham condições de serem doadas porque elas realmente estavam rasgadas em lugares que não tinha como usar para doar para alguém e muito manchadas, muito feias, sabe? Foram bem aproveitadas, bem utilizadas, na verdade, e vamos dizer assim, deu o que tinha que dar para o uso de roupas e a gente ainda conseguiu dar mais uma vida útil para essas peças não virarem lixo, né? E aí, assim, eu fiz esse aqui, também é moletom, tá? O moletom, no caso, era 100% algodão, era o que dizia nas etiquetinhas das roupas. Este aqui foi muito utilizado, ajudou bastante a gente na absorção nos primeiros dias de vida, nas primeiras semanas, devido ao tamanho. Depois que a gente fez alguns modelinhos aqui baseados no tamanho tradicional, TU dos absorventes, nós percebemos que era um pouquinho, a gente ficava um pouquinho atrapalhado, assim, para fazer os ajustes e dobrar os absorventes, para deixar ele no tamanho que coubesse, né? Nos ajustes de botões da fralda, que era menorzinho, menor ajuste. Então, eu resolvi fazer alguns já do tamanho menor. E esse aqui tem aproximadamente 25 centímetros. Você pode fazer com 13 centímetros aí. Eu acho que eu me passei, acabei fazendo ele com 12, um pouquinho mais fininho. A gente foi encaixando o que deu para aproveitar ali para cortar nas peças de roupa. Cortei tiras, então, né? De aproximadamente 25 centímetros por 13 centímetros. Fiz com a máquina de costura reta, né? Mas eu sugiro que você corte essas tiras, posicione uma em cima da outra e passe um zigue-zague ou uma costurinha à mão em toda a volta dele. É a forma mais fácil, tá? Eu fiz ele na costura reta pelo avesso, deixei uma abertura, desvirei, rebati essa costura na bordinha com um ponto mais largo da máquina para fechar a abertura e fiz isso mais de uma vez para deixar as bordas mais compactadas, mais fininhas, tá? Como a maioria dos tecidos estava muito muito manchado, muito feio, e aí eu quis padronizar, eu usei um tecido assim, tipo uma malha de camiseta pelo lado de fora destes, né? E para tapar mesmo o que estava feio, mas é opcional, não precisa, né? Porque eu tinha esse tecidinho, ele não atua tanto como absorção, é mais por uma questão de uma capinha, fiz uma capinha pelo lado de fora de algodão. Ele tem toque molhado, demora um pouquinho para secar porque fiz ele, se não me engano, com 4 camadas de moletom, né? Mas ele é super absorvente, tá? E esse aqui também fiz na época com tamanho tradicional, daí o tamanho grande mesmo. De moletom absorve muito bem também. Só que eu fiz o processo dele diferente de produção. Primeiro eu cortei todas as faixas dele. Depois eu fiz essas marcações e fiz essas linhas aqui com a máquina de costura, mas você, se for fazer manual, daí não precisa fazer, porque ele fica bem compactado, bem slim. Ele é um dos absorventes que retém bastante aqui sem fazer muito volume, gosto bastante dele, tá? E aí, a parte de fora do moletom, esse aqui acho que tem 4 ou 5 camadas, agora eu não me lembro. Mas as 2 camadas externas, você vai até ver se eu tocar aqui, ó. Ela ficou um pouquinho maior, eu fiz ela maior para não forçar lá na hora que fosse passar na máquina. Então, se você for costurar na mão, faz do mesmo jeito. Tenta cortar a parte que fica pelo lado de fora, este tecido e este, um pouquinho maior do que a parte do recheio de dentro. Independente se você vai fazer zigue-zague ou costurar na mão, ajuda bastante a não forçar a sua mão e também não forçar a sua máquina, tá? Se for o caso. Eu gosto de fazer essas costuras primeiro e depois eu refilo, corto alguma parte se ficou tortinho e aí eu passo toda essa costura na volta. Pode ser zigue-zague ou overlock, o que você tiver aí, tá bom? Só que esse é do tamanho único, né? Então no comecinho precisa dobrar e depois ele ajuda bastante na parte da retenção sem fazer volume. É uma ótima sugestão para absorventes que não fazem muito volume, tá? E aí se você estiver perguntando se, e esses absorventes pequenininhos que nós fizemos, agora que a criança já está usando o ajuste maior da fralda, não aproveita mais? Na verdade, aproveita sim, bastante. A gente utiliza ele como reforço em pré-folds, absorventes toalha, assim, abertinho. Boto ele bem no meio, e aí na parte de maior fluxo de umidade, de xixi da criança, ele absorve todinho. Nas pontas ele não vai pegar, mas como aqui no caso teria um outro tecido absorvente, é excelente para não fazer volume na parte da frente da barriguinha e na parte de trás ali das costinhas. E aonde mais precisa de absorção é onde mais tem tecido. E em toda a parte da fralda do bolso acaba tendo absorção, só que com distribuições diferentes.
E aí ele funciona muito bem quando a gente precisa equilibrar o volume dentro das fraldas. A gente usa ele dentro assim, ó, de Melton, aberto toalha, ou outros tecidos que a gente tenha, saco de pano de chão, prefolds. Ele vai no meinho. Claro, pode ir em cima também, não precisa ir ali dentro, né? Ele pode simplesmente ser colocado aqui em cima e ser colocado tanto na parte de fora do bolso, com capas, ou dentro do bolso das fraldas. Como fica mais prático, mais fácil para você aí, tá? Então, são dois modelos de absorvente de faixa, de moletom que nós fizemos, com um custo baixíssimo, de material mesmo nós não gastamos nada, foi só linha, agulha, tempo e as roupas de reuso, né, roupas já velhas. No caso aqui eu usei moletom e aqui fora a malinha de camiseta, né, mas é totalmente dispensável. Este aqui eu acabei fazendo pelo lado do avesso, porque algumas partes do moletom não estavam feias. Mas aqui até essa parte tá manchadinha, ó. Esse aqui era o manchadinho lá da roupa do moletom mesmo. Mas aí algumas partes deu pra aproveitar. Eu acho que eu consegui fazer 4 ou 5 assim, sem precisar colocar nenhum tipo de forrinho. E por isso que eu usei o lado do avesso. Algumas pessoas recomendam usar o lado direito do moletom. Mas eu gostei também deste lado, ó. É aquele moletom estilo careca, né, que eles falam, que não é o peluciado. E mesmo assim ele absorve muito bem, viu? Os dois funcionam até hoje, a gente utiliza desde o comecinho até hoje eles e recomendo para vocês 2 ideias, 2 inspirações aí para você olhar com um olhar diferente na sua casa, ver o que você tem de material para começar a fazer absorventes, né, para aumentar o número de absorventes para suas fraldas ecológicas hoje mesmo. Então tá, gente, se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim. Se tem alguma sugestão, dica para dividir com a gente de algum absorvente que você tenha feito também de forma caseira aí na sua casa, compartilha com a gente também e vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, né? Bem mais fácil do que a gente imagina. Tchau, tchau!